Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa semana, esse final de semana, na verdade, um final de semana de decisões de campeonatos estaduais, muita coisa acontecendo em volta do nosso futebol brasileiro. Campeonato Carioca já definindo as finais, Campeonato Gaúcho com a primeira partida acontecendo, assim como o Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista também com os finalistas definidos. Então, cara, vamos conversar aqui. Se acomode na sua cadeira, na sua poltrona, no seu carro, aonde você estiver, para a gente conversar sobre os campeonatos estaduais que estão caminhando aí para o final. Infelizmente, não é um campeonato tão legal, tão interessante de acompanhar, mas que uma hora tem que acabar, obviamente. Vamos começar então pelos jogos de sábado, mas antes, cara, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos. A sua inscrição é muito bem-vinda aqui no canal. Vamos ajudar aí a bater a meta de 300 inscritos para eu sortear mais uma camisa aqui para vocês em uma live muito especial. Quero fazer uma live aí de encerramento, né? Quando acabar todos os campeonatos estaduais, a gente poder conversar com vocês aí sobre tudo que aconteceu nesses estaduais, esse primeiro semestre do ano. Então, cara, daqui 2 finais de semana, então vai rolar essa live. Então, cara, vamos aí conversar, vamos movimentar os inscritos do canal para bater os 300 aí. Bom, vamos começar então pelos jogos de sábado, como eu falei. O Atlético Mineiro abriu as portas esse final de semana, né, de decisões dos campeonatos estaduais, vencendo o América por 4-0. Começou num jogo muito maluco, né, num gol contra bizarro do Jori, goleiro do América, que é o goleiro reserva, né? Entrou em campo nessa final para jogar contra o Atlético, acabou começando com um gol contra, um gol bizarro, né? Um frango mesmo, e ali ainda tomou um gol debaixo das pernas do Lianco no finalzinho do primeiro tempo. O Lianco voltou a fazer o seu segundo gol no comecinho da etapa final, e aí o Rony fechou a conta no meio do segundo tempo, né? Foi um jogo muito ruim do América e um jogo muito bom do Galo, né? Que dominou o América realmente durante toda a partida. No comecinho, ali no primeiro tempo, depois do gol contra do Jori, o América até tentou esboçar uma reação, equilibrou um pouco as contas, mas foi bem rápido mesmo. Assim que teve o jogador expulso, o América perdeu o controle da partida e aí o Atlético, como eu falei, sobrou em campo e conseguiu essa boa vitória por 4-0, praticamente aqui, cá entre nós, encaminhando o título do Campeonato Mineiro, né? Muito difícil o América conseguir uma reação, fazer 4-0 ou 5-0 para ser campeão direto. Ficou difícil a parada pro Coelho, que, cara, cai de pé, fez uma boa campanha no campeonato, termina com a melhor campanha, vale dizer, né? Vai decidir o segundo jogo em casa, elimina o Cruzeiro, tentou jogar de igual para igual com o Atlético, vamos ver se consegue fazer um jogo decente nessa volta na Independência, para terminar realmente caindo de pé, quem sabe até vencer o Galo nesse segundo jogo. Quem também foi para a final foi o Fortaleza, né? O Fortaleza venceu o Ferroviário por 1-0, gol no finalzinho da partida mesmo, nos acréscimos, gol do Lucero. O Fortaleza dominou a partida, né? Eu acho que o 4-0 que tivemos pela Copa do Nordeste no meio de semana deu aquela baqueada no Ferroviário. Os caras falaram assim: ó, cara, vamos se segurar aqui o máximo que der, vamos explorar ali o contra-ataque, quem sabe levar para os pênaltis. Tava quase conseguindo isso o Ferroviário, né? Mas ali no finalzinho o Lucero conseguiu aproveitar e fazer 1-0 a favor do Leão do Pici. Foi um jogo bom do Fortaleza, criou muitas oportunidades, fez 2 gols, né, bem anulados pela arbitragem, e aí conseguiu fazer o terceiro nos acréscimos com o Lucero. Né? O Lucero até fez um gol antes do gol da vitória mesmo, tomou a amarelo porque tirou a camisa, mas foi um bom jogo sim do Fortaleza, criou bastante, conseguiu ter bastante mobilidade na frente. Promete pelo menos ser um clássico muito interessante. Por que promete? Porque o Ceará está muito bem e tem essa longa freguesia do Ceará em relação ao Fortaleza. Vamos ver se o Fortaleza consegue quebrar esse tabu, consegue vencer o Vozão, e vai ser um jogo, vai ser um clássico ali muito interessante para a gente acompanhar. No Campeonato Pernambucano, o Sport venceu o Santa Cruz por 2-0 na saída da semifinal e também já coloca ali seus pezinhos na finalíssima, pelo menos por enquanto. Vamos ver se o Sport vai entrar tão focado quanto entrou nessa primeira partida na segunda, né? Pode perder até um gol de diferença. Eu acho que o Sport tem mais time, tem mais qualidade do que o Santa Cruz, mas não tinha até então um preparo mental suficiente para conseguir jogar bem. Né? Não estava fazendo isso nos grandes jogos do ano, começou a fazer agora pelo menos esse mata-mata do Pernambucano, vence muito bem por 2-0, dominou o Santa Cruz no jogo, gols de Gonçalo Paciência e João Silva. Realmente, cara, foi um amplo domínio do Leão da Ilha em cima do Coral. Também no Campeonato Carioca, o Flamengo dominou o Vasco o jogo inteiro. Teve ali um momento de instabilidade, que foi o gol do Nuno Moreira a favor do Vasco. E foi só do Vasco em campo, cara. O time não conseguiu criar, não conseguiu se impor fisicamente. Foi realmente engolido pelo Flamengo, que jogou muito bem, apesar do gol
suspeito ali do Bruno Henrique, o Flamengo iria fazer, obviamente, 1 ou 2 gols, ia conseguir essa virada em cima do Vasco, não ia deixar o Vasco virar, né, o placar, né? Tava empatando no 1-1, mas dificilmente o Vasco conseguiria fazer mais do que isso, né? Eu achei até que a partida poderia ir para os pênaltis, mas não foi. O Flamengo tentou de virar dentro de campo mesmo, né? A vantagem do empate do Vasco durou 11 minutos, para vocês terem uma ideia. E é legal acompanhar essa estrela do Bruno Henrique, né? Se tornando o grande protagonista desse time na falta do Pedro e também nas saídas de Everton Ribeiro, o Gabigol. Ele vem se tornando essa estrela, esse grande craque decisivo que o time do Flamengo tanto procurava, inclusive com o próprio Gabigol, quando o Gabigol estava no time, né? Aí o Luiz Araújo fez um golaço, um belo gol na etapa final, dando a vitória aí ao Mengão. Nesse jogo vai enfrentar o Fluminense na grande decisão, acho bem mais difícil do que o Vasco, tá? Eu acho que vai ser um jogo mais difícil para o Flamengo, mas pelo que foi mostrado aqui contra o Vasco na semifinal, o Flamengo vai ser campeão. E eu acho até que, não vou dizer com tantas sobras, mas eu acho que vão ser 2 bons jogos os comandados do Felipe Luiz. E eu tô cansando de elogiar já o Felipe Luiz aqui no canal, cara. Que grata surpresa é Felipe Luiz como técnico de times de futebol, cara. É uma mentalidade realmente europeia dentro do nosso futebol e merece esse destaque o tempo todo que for possível de eu fazer. No Campeonato Gaúcho, o Inter sai na frente na decisão, jogando muita bola, né? Conseguiu defender, conseguiu segurar o Grêmio na arena, né? O Grêmio desperdiçou muitas chances, principalmente com o Bright White, mas aí o Inter teve mais domínio na questão defensiva, não tanto de criações, criou bastante, né? Teve essas 2 oportunidades no primeiro tempo e repetiu a dose no segundo tempo com o Wesley, né? Quase fez o 3º gol, mas não foi um grande jogo de criatividade, mas sim um grande jogo de imposição, de defesa do Inter que merece aqui ser exaltado. Carboneiro e Alan Patrick fizeram os gols do Inter em cima do Grêmio, que vai ter uma vida difícil no Beira-Rio, sem sombra de dúvidas, mas é Grenal e qualquer expulsão, qualquer coisa que aconteça durante a partida pode mudar tudo que a gente está pensando aqui. O Vitória carimbou, assim, com um carimbo gigantesco a sua vaga para a finalíssima do Campeonato Baiano, vencendo por 3-0 a equipe do Atlético de Alagoinhas. Janderson, Thiaguinho e Carlinhos fizeram os gols do Leão da Barra. Foi um jogo, no agregado, para vocês terem uma ideia, foi 7-0, tá? Foi um jogo, cara, que o Vitória sobrou em campo, né? O Atlético precisando correr atrás do resultado, sequer conseguiu esboçar alguma reação, chegar ao gol do Vitória. Foi domínio mesmo do Leão da Barra, gostei do que eu vi do Vitória aqui. Vamos ver nos jogos contra a equipe do Bahia, né, como que vão ser. Se o Leão vai conseguir também jogar de igual para igual com o esquadrão de aço, eu acho difícil, porque o Bahia também tem um bom time, e pelo que apresentou nesse final de semana, equiparam um pouquinho as coisas, tá? Óbvio que clássico e decisão é momento, né, vamos ver como que vão estar o momento das 2 equipes nesse final de semana, mas analisando os 2 jogos que eles fizeram aqui, a reação que o Bahia teve nessa semifinal, cara, foi muito interessante. Vamos falar então dos jogos de domingo, começando pelo Ceará, como eu estava falando, né? O Ceará tá no momento melhor, tá voando na temporada, venceu o Maracanã na volta, para vocês terem uma ideia, a ida já foi 3-0 e na volta foi 4-0. Pedro Raul, que ainda desperdiçou um pênalti, né? Tem 3 jogos, 3 gols e uma assistência. Marcos Vitor, Fernandinho e Matheus Araújo fizeram os gols do Vozão em cima do Maracanã. Bom jogo do Ceará, também dominou, foi tranquilamente dominado o Maracanã, né, nesse jogo. Gostei do que vi do Vozão, eu acho que com a adesão do Pedro Raul, o ataque do Ceará ele melhora bastante, exponencialmente, e ainda tem um atacante que não marcou nesse jogo, mas também está vendo uma boa fase na camisa do Ceará, é o Pedro Henrique, que é um atacante mais de ponta, né, um segundo atacante, que pode sim fazer uma boa dupla de Pedros ali no ataque do Ceará. Tomara que dê certo, cara. Eu torço pro Ceará ficar pelo menos aí mais uns aninhos na Série A e se firmar, né, quem sabe, aí como um grande clássico também, né, nordestino que a gente possa ter na Série A do futebol brasileiro, que merece, cara. É um futebol muito legal de acompanhar. No Campeonato Carioca, o Fluminense segurou a casinha, não vou me alongar nesse jogo, porque foi um jogo muito arrastado, com muita dificuldade do Fluminense. As principais chances foram do Volta Redonda, né, que obrigou o Fábio a fazer boas defesas. Mas o Fluminense conseguiu segurar essa vantagem de ida de 4-0. Jogou muito tranquilo, foi um jogo bem morno assim, na questão do Fluminense, né? Tomou alguns sustos, mas nada que se o Volta Redonda fizesse 1-0 iria complicar a vida do Fluminense. Não, era bem diferente disso. Vai para a final, vai ser um jogo bem mais difícil, como eu falei, vai ser mais desafiuso pro Fluminense do que pro Flamengo essa final. E o Fluminense tem que jogar bola, né? Não tá fazendo isso, né, ao longo da temporada inteira. Teve ali os grandes jogos, 8-0 em cima do Águia de Marabás, mas era o Águia de Marabás, convenhamos. Então o Fluminense precisa apresentar um resultado bom, precisa apresentar um futebol
resultado, né, resultadista para o seu torcedor, e eu acho que essa final é uma grande chance que o time tem. Tomara que consiga fazer isso e que tenhamos, né, uma grande final de Campeonato Carioca, mais equilibrada do que foi a semifinal entre Vasco e Flamengo. Também no domingo tivemos a vitória /goleada do Bahia em cima da Jacuipense por 5-0. Na ida, a Jacuipense tinha vencido por 2-1 e na volta o Bahia venceu por 5-0 fora de casa. Não esperava essa vitória do Esquadrão, tá? Eu achei que ia ser um jogo bem mais difícil e começou realmente dificultoso até os 12 minutos do primeiro tempo, quando o Nestor fez 1-0. E aí o Bahia foi crescendo, foi aumentando o ritmo, foi fazendo seus gols ali, cara, conforme o tempo ia passando. No primeiro tempo já tinha conseguido virar o placar agregado, né, com Santiago Arias, e aí no segundo tempo os gols foram saindo, né, com o Cauli, com o Everton Ribeiro e com o Eric no finalzinho, fechando a conta pro Bahia. Nesse lance teve uma expulsão curiosa, né, que o jogador do Jacuipense deu um peteleco na orelha do Rodrigo Nestor e ele acabou caindo, o árbitro foi no VAR e acabou expulsando. Cara, é aquilo que eu sempre falo, a catimba tá aí, né, cai quem quer. Infelizmente o 10, camisa 10 da Jacuipense foi juvenil e acabou caindo nesse lance, né, de catimba do Rodrigo Nestor e foi expulso. Eu vou falar o quê? O árbitro que interpretou, cara. Ele interpretou que teve uma agressão ali, de peteleco, etc. Enfim, né, são lances que você não pode dar bobeira, né? Você tá jogando num futebol que tá sendo filmado, que tem várias câmeras, que tem VAR, então qualquer coisa que você possa fazer vai ser chamado no VAR para ser analisado, e aí cabe a interpretação do árbitro. Enfim, né, fica esse lance aí, mas eu acho que não ia fazer muita diferença. O Bahia estava construindo muito bem a sua jogada, do seu ritmo de jogo, uma hora ou outra, e com esse 2-0 no primeiro tempo, iria segurar na etapa final com muita tranquilidade. No domingo também tivemos o primeiro finalista do Campeonato Paulista definido, né? Foi o Corinthians venceu o Santos por 2-1, e aqui eu quero me alongar em dois temas. O primeiro, obviamente, o jogo, e o segundo, o Neymar. Vamos começar pelo jogo. Tá? O Corinthians aproveitou essa falta que o Neymar tem com relação ao seu elenco do Santos. O elenco do Santos perde muito sem o Neymar em campo. Se torna um time muito refém das bolas levantadas na área, né? E é um time que defensivamente vai muito mal, mas ofensivamente consegue render alguns resultados. O Yuri Alberto consegue fazer o primeiro gol aos 12 minutos do primeiro tempo numa falha do JP Sherman. Né? Ele estava marcando o Yuri Alberto, ele se desgarra do Yuri Alberto para tentar marcar a linha da bola, né? E aí ele dá condição para o Yuri Alberto de impedimento e espaço para ele fazer o que ele quiser. Se ele quisesse ir de peixinho, se ele quisesse ir de voleio como ele foi, se ele quisesse dar de sola, ele poderia ter escolhido do jeito que ele quisesse, cara, dominado, ele podia ter feito o que ele quisesse ali dentro da área. Foi feliz, fez o seu gol, no lance seguinte desperdiçou, poderia ter dado mais tranquilidade ao Corinthians, e aí já pensando na quarta-feira pela Libertadores, mas ficou nesse 1-0. O Tiquinho ainda empatou no primeiro tempo, aos 38 minutos da primeira etapa, numa bola levantada na área, né, pelo Guilherme, ele fez o gol de cabeça. No segundo tempo, as coisas começaram mais aceleradas por parte do Corinthians. O primeiro tempo foi bem morno, bem abaixo. Tirando os gols ali, pouquíssimas chances foram criadas, né? O Hugo Souza não fez nenhuma grande defesa, espetacular defesa. E aí no segundo tempo as coisas aceleraram um pouco a favor do Corinthians. O Corinthians conseguiu fazer um belíssimo gol com Garro, né? Depois de uma boa defesa do Brazão, numa falta que o próprio Garro cobrou, né? Ele foi lá e conseguiu pegar uma jogada criada pela esquerda, do rebote do goleiro. Você tem uma noção como a defesa do Santos consegue ser incapaz. O goleiro faz a defesa e a defesa não consegue ganhar a segunda bola, né? Defender a sua segunda bola. A bola volta para o Corinthians circula para o lado esquerdo, a bola volta para a área e aí o Garro consegue ser feliz na finalização, chutando no ângulo do goleirão Brazão, que fez, volta a repetir, uma baita de uma defesa, não merecia se tomar o gol no lance seguinte. E aí o Corinthians, né, sentou no placar, acalmou as coisas, o Santos também não quis muito, não encontrou muita energia para conseguir reagir, e o Corinthians avança para a final do Campeonato Paulista de forma merecida. É a melhor campanha no geral, venceu mais jogos na fase de grupos, e contra o Santos conseguiu ser melhor. Num jogo mediano, o Corinthians conseguiu ir bem. E aí, falando especificamente do Neymar, cara, eu quero falar o seguinte. Ele se lesionou contra o Bragantino, certo? Domingo. Ele poderia ter tido toda a semana de recuperação para tentar jogar domingo, né? São 7 dias, 6 dias, de recuperação, de foco total. Isso poderia ter funcionado. Poderia ter ficado em casa, em vez de ir para madrugada no carnaval, poderia ter ficado em casa com uma botinha ali para tentar fazer o recovery,
né, fazendo uma fisioterapia, fazendo uma musculação, reforçar o músculo. Poderia ter feito muito isso. Poderia ter dado certo. Ele poderia ter entrado em campo contra o Corinthians. Cara, talvez 10 minutinhos, 15 minutos, 20 minutos. Isso seria suficiente para o Santos empatar? Ou para o Santos conseguir equilibrar um pouco as coisas? Talvez. Um jogador como ele, entrando 10, 15, 20 minutos, já muda muito a partida. Só que ele ter ido para o Carnaval agravou a lesão? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas saiu um vídeo muito bacana do Hulk. Ele se lesionou, né, também nesse Campeonato Mineiro. E ele passou pelo Carnaval se recuperando, né, fazendo recovery ali, banheira fria, banheira quente, fazendo ali a questão muscular para ficar bem para os 2 jogos do Campeonato Mineiro, né, da finalíssima. E olha que é contra o América, com todo respeito ao América, mas não tem esse peso de um clássico entre Corinthians e Santos, que tem, né? O América e Atlético não tem esse peso de Corinthians e Santos. Óbvio que por ser uma final tem o peso, mas, bom, enfim, vocês entenderam. Ele se dedicou, ele conseguiu se recuperar, fez ali o seu jogo, um bom jogo contra o América, vai se recuperar durante a semana, no final de semana seguinte vai estar disputando com certeza o segundo jogo no Independência, e até com mais minutagem talvez. O Neymar, ele tem que entender que ele é a principal esperança do Santos no ano. Não vou falar nos 6 meses, eu vou falar no ano. O Santos tem expectativa de que com o Neymar em campo consiga atingir a pontuação mínima necessária até antes, uma boa pontuação para não brigar contra a zona de rebaixamento. Acho difícil. O Santos tinha expectativa, sim, do Neymar em campo ser campeão paulista. Isso não vai me tirar da minha cabeça. Você não contrata o Neymar até julho, para nesse interim ele não jogar o Campeonato Paulista ou as principais fases do Campeonato Paulista. O porém, meu amigo, é que o Santos não manda em nada no Neymar. O Santos não tem culhões para mandar no Neymar. O Neymar manda no Santos. Essa é a verdade. Acho que ele errou de ter ido pro Carnaval. Acho que ele poderia ter ficado sim se recuperando. O Carnaval vai ter o ano inteiro. Mas isso sou eu, se eu fosse um agente do Neymar, se eu fosse um empresário do Neymar, se eu fosse amigo do Neymar, essa seria a minha dica, essa seria meu conselho para ele. Não sou. E eu acho que nem se eu dando isso para ele, ele iria querer eu do lado dele, né? Porque você não pode criticá-lo. Ele é intocável. É verdade, e aí eu não vou passar pano. A eliminação do Santos é sim responsabilidade do Neymar. É sim responsabilidade da diretoria do Santos. É sim responsabilidade da comissão técnica que não peitou o jogador e ordenou que ele ficasse e fizesse sim um tratamento muscular. Porque você deu férias segunda e terça-feira de carnaval para o time se representar só quarta-feira com uma decisão iminente, uma decisão que definiria o ano do Santos. É a principal chance do Santos ser campeão, cara. O Santos vai disputar a Copa do Brasil, que tá dificílima. O Santos vai disputar o Campeonato Paulista, o Brasileirão, que tá dificílimo. Dificilmente o Santos vai conseguir ser campeão de um desses dois torneios. O Paulista era a chance do time ser campeão, com o Neymar em campo. Não aconteceu. É sim responsabilidade desses 3 setores, na minha opinião: Neymar, comissão técnica e presidência. Bom, é isso, o Santos fica pelo caminho, o Corinthians avança para a final, como eu falei, merecidamente, até porque é a melhor campanha do Campeonato Paulista, e vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras vai para a sua 6ª final consecutiva de Campeonato Paulista, né? Só nessa década foram 10, né? De século, década, não sei, foram 10, e o Palmeiras vai para mais uma, vai disputar contra o Corinthians, o primeiro jogo no Allianz Parque e o segundo jogo na Neoquímica Arena. Eu acho que isso muda muito a estratégia e o planejamento para a primeira partida. O Palmeiras tem que definir o primeiro jogo. O Palmeiras tem que fazer sim um bom primeiro jogo para, quando for jogar em Itaquera, não passar tanto perrengue assim. Não passar um perrengue que passou hoje contra o São Paulo. O time não conseguiu criar muito bem, até a fala do Veiga no final do jogo resume muito bem isso. O Palmeiras foi abaixo de um momento de criação, mas defensivamente, cara, foi um jogo nota 10 do Palmeiras. Se tivesse aproveitado a chance que teve na etapa final, poderia ter feito 2-0, poderia ter feito 3-0. Não fez. Fica só no 1-0 o gol de pênalti do Veiga. Num pênalti que meus amigos palmeirenses vão ficar um pouco bravos comigo, mas não achei que foi penalidade, tá? Achei que o árbitro errou de manter a decisão dele em campo. Só que aí é um lance que eu venho falando para vocês já há muito tempo, né?
O árbitro em campo, o árbitro a poucos metros do lance, viu, avistou e peitou a decisão do VAR de chamá-lo, dizendo que para ele foi penalidade. Né? Teve o toque, ele viu o toque, e ele insistiu, né, que para ele foi penalidade. Então, é aquilo, o VAR ele tem que chegar quando é um erro iminente, quando é um erro indiscutível, quando não toca na mão, quando o jogador tem pedido, quando não há o toque. Houve um toque, muito pouco, né, muito singelo ali o toque que tem no Vitor Roque. Não acho que foi para penalidade, volto a repetir. Estou passando pano para o árbitro? Não, não estou. Só estou falando que, às vezes, o nosso julgamento de dizer que, roubou, teve isso, teve aquilo. Cara, vamos analisar que é um ser humano e ele está, sim, sujeito a errar. Né? E, fora isso, o São Paulo apresentou pouquíssima criatividade em campo. Mesmo com Oscar, Luciano, Lucas Moura, Caleri, até o gol, o São Paulo realmente era melhor. Tinha mais posse de bola, conseguia trabalhar melhor a bola, mas vamos lá, quantas defesas difíceis o Everton fez no jogo? Diz você. Quantas chances claras o São Paulo teve no segundo tempo, por exemplo? Uma com o Arbolê, com o Sabino, com uma cabeçada do Caleri. No primeiro tempo, algumas cabeçadas do Caleri, algumas chances ali na entrada da área. Cabeçada de bola levantada na área. Isso para mim é pouco. Se resume a pouco. Um time que precisa vencer. Isso eu falo também do Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguiu criar mais chances de perigo. O Rafael precisou fazer mais milagres, precisou fazer mais defesas difíceis ao longo da partida que o Everton. Mas um time precisando vencer, e no caso do São Paulo, empatar o jogo no segundo tempo, criou pouquíssimo. Méritos do Palmeiras que se defendeu, mas deméritos do São Paulo que não conseguiu criar nada na etapa final. Isso passa, obviamente, pelo técnico, mas não só por ele. Os jogadores estavam muito abaixo no jogo de hoje, principalmente Oscar e Lucas Moura. Para mim, passa muito por esses dois a falta de criatividade que o São Paulo teve hoje contra o Palmeiras no Allianz Parque. É isso, meus queridos. Fora isso, cara, o Campeonato Paulista apresentou semifinais muito abaixo do que a gente poderia esperar, tá? No meu vídeo passado eu falei que talvez seria o melhor Paulistão do século. Tenho minhas dúvidas, né? Porque essas duas semifinais foram bem abaixo. Acho que a final, os dois jogos da final, vão ser diferentes. Precisam ser diferentes. E a gente está falando de Palmeiras e Corinthians, então vão ser, sim, bem diferentes. É isso, meus queridos. Obrigado por ficarem aqui no vídeo. Se inscreve no canal dessa força. Até o próximo vídeo. Vai vir na sexta-feira com aí a cobertura da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, tudo acontecendo também durante esse meio de semana. Um abração com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.